programa Ceará, Nossa História, Nossa Gente, está recebendo hoje com muito prazer a doutora Beatriz Helena Nogueira Diógenes. A senhora poderia comentar sobre o extraordinário crescimento populacional de Fortaleza como o grande centro urbano cearense ao longo do século XX, principalmente a partir dos anos 50? A partir dos anos 50, não só em Fortaleza, mas no Brasil todo, deu-se início ao grande processo de urbanização do país. Quando houve uma transferência em larga escala das pessoas que moravam no campo e vinham para a cidade. Isso em decorrência de várias coisas, mas principalmente do processo de industrialização que se iniciou nessa época. Então, começou-se nas grandes capitais, nas maiores capitais, esse processo de migração campo-cidade. E isso foi aliado ao crescimento demográfico, ao crescimento vegetativo. Isso foi uma grande boom que teve nas diversas capitais do Brasil. E Fortaleza não escapou a esse processo. Isso começou, de fato, na década de 50 e nas décadas seguintes isso só veio aumentando, né? O processo das secas, que houve várias secas antes mesmo, na década de 30, na década de 50, e isso aumentou muito essa população que vinha também do campo para procurar melhores condições aqui em Fortaleza. E isso fez com que a cidade, de certa forma, inchasse. Ela não cresceu, né, de uma maneira planejada e ordenada, mas isso por esse excesso de pessoas, por esse acúmulo de pessoas que veio do campo para a cidade. Isso ocorreu de uma maneira geral em todo o país e aqui não escapou a esse processo. Então foi basicamente isso. Fortaleza teve inserida nesse contexto mais geral, né, da urbanização do país. E ela, hoje, né, a gente sabe que é a quinta maior cidade do Brasil. Para complementar, nos anos 50, Fortaleza tinha 270 mil habitantes. Em 1960, 518 mil, um aumento de 90%. Em 1970, 857 mil, aumentando 66%. Afora o crescimento populacional, que outros fatores contribuíram para o crescimento da capital cearense? Pois eu um pouco já respondi isso. Principalmente houve sempre e existe ainda um certo fascínio que a capital, Fortaleza, exerce para as pessoas, de modo geral, do interior, né? Não só problemas lá que expulsam, né, a população, como as secas, como a falta de condições, como Fortaleza, ela propicia bem melhores oportunidades para essas pessoas. E isso a gente chama muito esse fenômeno da macrocefalia urbana de Fortaleza, porque ela tem esse grande poder de atrair as pessoas do interior e isso, diferentemente de outros estados do país, mesmo aqui o Rio Grande do Norte, o Paraíba, que tem cidades grandes como Mossoró, como Campina Grande, Fortaleza não tem cidades grandes. A maior cidade depois de Fortaleza, tem Caucaia, mas que é aqui junto e faz parte da região metropolitana, e tem Juazeiro do Norte, que é a cidade maior, mas que não chega a ter 10% da população de Fortaleza. Então, isso é um problema que se constata aqui, que não há uma cidade, como a gente chama, uma cidade média, que pudesse dividir, né, as atenções ou as oportunidades, proporcionar as oportunidades para outros. Por exemplo, Juazeiro, no sul do estado, poderia atrair também população que não viesse, mas o que se percebe é que essa população vem toda para Fortaleza. A gente, vendo as estatísticas, vendo os índices, a gente vê essa disparidade enorme de Fortaleza com relação ao Estado, né, da população e dos meios que ela
possui, né? Fortaleza em relação ao Estado e Fortaleza em relação mesmo à região metropolitana. Apesar de ter Caucaia aqui, de ter Maracanaú, que tem condições, mas Fortaleza ainda concentra a maior população e todos esses aspectos econômicos e de saúde, todas essas oportunidades, por isso faz com que as pessoas busquem Fortaleza. E isso nem sempre é bom, a gente sabe que isso não é bom. Os costumes femininos modificaram-se nos anos 50 e 60. Como era o comportamento das mulheres na sociedade de Fortaleza? Isso, apesar de fugir um pouco da minha seara, do meu campo, né, de conhecimento, mas a gente sabe intuitivamente, e é um fato sabido, que as décadas de 50 e 60 representaram um marco muito importante nessa mudança de comportamento feminino, né? Foram vários fatos que determinaram isso. Isso eu sei porque foi bem a época assim, da geração da minha mãe, né? E uma geração antes da minha, e eu um pouco que presenciei isso. Houve uma mudança muito grande, né? O comportamento das mulheres, a própria moda, os costumes, a própria, né, a pílula que mudou também completamente esse comportamento. Então, a mulher passou a ser mais independente, mais atuante na sociedade. Gradativamente, isso foi passando depois, né? Até que houvesse um consenso geral e que atingisse a cada uma dessas pessoas, a cada uma dessas mulheres, né? Até porque viam outras que o comportamento mudava e como era que isso acontecia. Então, realmente isso foi um marco, a gente sabe, que as décadas de 50 e de 60, elas determinaram esse, como a gente diz, esse desabrochar da condição feminina, né, que a mulher passou a ser muito mais atuante a partir de então. Isso marcou muito a sociedade como um todo, né? Os próprios homens também mudaram em função disso, né? A moda era a minissaia que apareceu, era os costumes que se espelhavam no exterior e que chegavam até aqui, então passava-se a adotar esses costumes. Então, a partir daí houve uma mudança grande nessa situação da mulher a partir de então. A própria influência do cinema e da televisão? Sem dúvida, né? Foi a época da televisão, quando começou. Então, se passou a ver o que ocorria em outros lugares, né? O Sul, né, mais próximo, e a Europa sempre foi, a França foi um grande ponto de referência para as mulheres brasileiras e aqui também, né? A França sempre foi. Então, o que se usava lá, os costureiros famosos, né? O Chanel, então tudo isso tem uma repercussão aqui. As pessoas de mais alta renda viajavam muito e iam buscar lá na fonte e traziam para cá e passavam a ser imitadas, né? Elas traziam esses costumes para cá, as outras viam e passavam a imitar. Então, a gente sabe que isso ocorreu. Existe até um livro que foi editado há acho que 5 anos atrás, o senhor deve conhecer, A Fortaleza, conhece? Eu sei a Fortaleza Belle Époque? Não, chama A Fortaleza. Então, ela tem umas fotografias belíssimas de Fortaleza dessa época, que mostra as mulheres, né? As mulheres muito maquiadas, as mulheres muito bem vestidas. Então, isso reflete muito a situação dessa época, é bem interessante. E a arquitetura nessa época? A arquitetura nessa época também houve uma mudança significativa, porque nas décadas de 50 e 60 estavam começando a chegar aqui os primeiros arquitetos, porque aqui não havia a faculdade de arquitetura. Então, as pessoas que queriam se formar em arquitetura iam para, principalmente, o Rio de Janeiro e Recife. Então, começavam a chegar os primeiros arquitetos aqui, que foi o professor Liberal de Castro, o professor Neudson Braga, e o professor Ivan Brito, Enéas Botelho, vários arquitetos de uma que a gente chama uma primeira geração. E eles começaram a
mudar o processo de projeto de arquitetura, que até então era feito por leigos, né? Pessoas que não tinham aquele conhecimento sistemático da arquitetura. Havia, claro, uma arquitetura, né, efetivada aqui, mas não era originada de profissionais de arquitetura. E nessa época, no sul do país, no Rio de Janeiro, São Paulo e mesmo Brasília, né, foi a época da inauguração de Brasília, estava se começando a chamada arquitetura moderna brasileira, né, que já começou na Europa com Le Corbusier, nos Estados Unidos com Frank Lloyd Wright. Então, todos esses princípios da arquitetura moderna, que isso mudou a feição da arquitetura da época, então esses arquitetos trouxeram esses princípios para serem adotados aqui. E isso ocorreu assim de uma forma muito particular e muito interessante, porque eles não simplesmente adotavam esses princípios, que eram os pilotis, a fachada corrida, a estrutura independente, os brises, vários características dessa arquitetura, mas adaptada às condições local, ao clima, aos recursos que se dispunha. Então, isso resultou numa arquitetura muito própria nossa, muito peculiar e muito interessante. E qual foi a importância e qual é a importância do professor Liberal de Castro para a arquitetura de Fortaleza? Ah, sem dúvida. Eu até já escrevi 2 artigos sobre essa contribuição do professor Liberal de Castro. Ele é uma pessoa muito próxima a mim e foi meu professor ainda na década de 70 e me acompanhou assim durante muito tempo. Inclusive agora na minha tese de doutorado ele participou da minha banca. Então, assim, eu sou testemunha dessa atuação dele. Ele foi praticamente assim o primeiro, ou um dos primeiros arquitetos a atuar, a projetar aqui, a trazer esses princípios da arquitetura moderna. Então, a obra dele é importante. A condição de professor dele, ele fundou a Escola de Arquitetura aqui, né? Foi o fundador, junto com o professor Neudson e o professor Ivan Brito. Então, como professor, ele tem uma influência enorme assim, em várias gerações de arquitetos. E tem a obra dele escrita, né? O professor Liberal, eu já tinha até falado, ele é talvez a pessoa que mais conheça sobre a história da cidade de Fortaleza e da arquitetura de Fortaleza. Então, ele tem assim, uma bagagem muito grande, ele tem muito a nos oferecer com essa contribuição dele à arquitetura e à história da cidade. Em sua opinião, o crescimento de Fortaleza realizou-se de forma desordenada e por quê? Se costuma dizer muito isso, né? Que Fortaleza cresceu de forma desordenada. É verdade, né? Fortaleza, sim, ela, como nós já falamos aí no início, ela cresceu muito rápido, né? E não houve planos eficazes que direcionassem esse crescimento de uma forma eficaz mesmo, assim, um crescimento ordenado, um crescimento como deveria ser. Isso porque houve vários planos, mas nem todos eles foram postos em prática. Isso porque alguns feriam os interesses de e que não havia, por exemplo, o Plano Saboia Ribeiro, de 1947, ele previa várias desapropriações na cidade. E isso ia de encontro aos interesses de proprietários de terra, coisas assim, então não foi. Posteriormente, o Plano Hélio Modesto, houve uma mudança de administração, então o prefeito não acatou aquele plano que tinha sido aprovado pelo prefeito anterior. Então, assim, vários empecilhos impediram que esses planos fossem postos em prática e pudessem direcionar de uma forma melhor esse crescimento. Então, o que ocorreu? A cidade inchou, né? Hoje a gente vê o quê? Inúmeros engarrafamentos, falta de vias, né? As vias estreitíssimas, as calçadas que não são próprias para o pedestre.
e problemas de transporte, falta de praças, de áreas verdes, de locais públicos, né? Então, isso só é um prejuízo para a população muito grande. Então, se tenta fazer isso, mas nem sempre se consegue. Então, o problema maior da cidade é a falta de planejamento. Por isso é que ela ocorre desse jeito. Fortaleza, assim, ela é bem definida, né? Tem o centro e tem a zona oeste, norte-oeste, né? E sul, quer dizer, toda essa parte oeste aqui, e a zona leste e sudeste. É bem diferenciado. E o centro? Exato, o litoral, né? E o centro, a parte litorânea, mesmo essa parte litorânea, ela é bem definida a leste e oeste, né? A zona oeste, ela foi, assim, historicamente destinada à população de mais baixa renda e à parte industrial, né? Todas as indústrias, você pode reparar, as indústrias elas são localizadas sempre na parte oeste, ali aquela zona Francisco Sá, Jacarecanga, onde se instalaram as primeiras indústrias, as vilas operárias, as primeiras favelas, quando começaram a surgir, se instalaram ali, junto dessa área. Então, ela interessante quando a gente viaja de avião, né, saindo ou chegando aqui em Fortaleza, a gente repara bem essa diferença enorme da Zona Oeste para a Zona Leste. A Zona Oeste, isso está começando a mudar agora. A gente está vendo que o mercado imobiliário está atuando e já está surgindo empreendimentos diferenciados, né, na Zona Oeste, mas ela é basicamente horizontal, né, muito densa e uma região muito destinada a essa população de mais baixa renda. Então, ela cresceu dessa forma. E a leste? A gente está vendo agora, né, um pouco dessa mudança ali no Passaré, aqui no Alagadiço, né, junto do Pici, que estão surgindo prédios altos, né? A leste é bem diferente, A Zona Leste, né, desde o início, quando a população começou a sair do centro, essa população mais abastada, né, as pessoas mais abastadas, uma parte foi para Jacarecanga, né, e passou a ficar um pouco incomodada com essas indústrias que surgiu e procurou outro lugar para se instalar. E esse lugar se mostrou ser o mais favorável ali, começava ali, que a gente chamava-se Outeiro, que era ali onde é o Colégio Militar hoje, e onde ali nasce a Avenida Santos Dumont, na praça ali do Colégio da Imaculada, e passa pelo Colégio Militar, e ali começou a surgir um novo bairro, o bairro dessa classe social mais abastada, que era a Aldeota, né? A Aldeota, ela começou assim. Então, como se dizia assim, ali é onde o vento passa primeiro, né? O vento vem dali. Era a área mais amena, mais agradável da cidade. Então, as pessoas, a Aldeota passou a ser o bairro nobre da cidade. Então, os lotes eram bem maiores, eram onde surgiam as mansões, né? E isso foi mudando com o tempo. A Aldeota deixou de ser esse bairro residencial unifamiliar, com essas grandes casas, e passou a ser um outro centro da cidade. E passou a se verticalizar também. E essa tendência ela está se estendendo para toda essa zona leste. E agora sudeste, ali na Avenida Washington Soares. Toda essa zona, ela é praticamente, a gente não pode dizer que totalmente, mas em grande parte, destinada a essa classe mais alta. Então, assim, tem até, como se diz assim, morar na Aldeota já define o status social do habitante. Então, as pessoas queriam morar lá. Professora, a senhora poderia indicar um livro e que um estudante do ensino rural pudesse dizer assim, pronto, agora eu vou aprender sobre a história de minha cidade, a história da minha gente? Não, eu posso lhe afirmar mesmo que não existe um livro. Não existe um livro. Como eu lhe falei já, quem mais conhece a cidade, quem mais escreveu sobre a cidade é o professor Liberal. Ele tem algumas obras que falam da cidade. Tem um muito interessante que ele fala fatores de localização da cidade de Fortaleza, como a cidade fundou e os primeiros anos, como ela se desenvolveu.
Mas isso ele escreveu em 63, né? De lá para cá a cidade mudou muito. Ele tem outra publicação também muito interessante, até uma publicação na época do prefeito Lúcio Alcântara, que ele fala também dos diversos planos para a cidade, como é que a cidade se desenvolveu a partir desses planos. Mas o que atualmente, de lá para cá, assim, não há um livro, assim, texto que se diga, não, esse livro mostra o desenvolvimento da cidade. Mas, da década de 80, 90 para cá, o que tem acontecido? Muitos principalmente arquitetos, alguns historiadores, geógrafos também, na geografia, têm desenvolvido estudos, teses, né, dissertações e teses que tratam da cidade. Então, para se conhecer Fortaleza, ou essa evolução da cidade, como a cidade cresceu, como a cidade se desenvolveu, é preciso fazer uma pesquisa bem complexa e bem árdua, de procurar nesses diversos estudos o que se sabe, como a cidade se desenvolveu a partir de diversos aspectos, né? Os aspectos econômicos, os aspectos físicos, os aspectos históricos mesmo. Então, posso lhe dizer que não há um livro, mas há várias fontes de pesquisa. Eu conversei aqui com a professora Beatriz Helena Nogueira Diógenes e para o programa Ceará, Nossa História, Nossa Gente, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação. Obrigada também. Prazer.